A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional, isso mesmo, hoje no dia 29 de maio de 2026. E o tema do nosso devocional é: o que lhe importa? O que lhe importa? Antes da referência, eu já quero fazer uma pergunta para mim e para você. Na sua vida, o que é realmente importante? No teu ministério, o que é realmente importante? No teu ciclo de amizade, mulheres, homens, em especial para as princesas, o que realmente importa para você? Você assistindo esse devocional, esses vídeos que a irmã Aline faz, o que realmente importa para vocês? E aí? Vamos ver lá? E a nossa referência se encontra em João 21, o seu versículo 22, que fala: Disse-lhe, pois, Jesus, se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E aí? É um grande exemplo, né, que o Senhor, ele dá a nós, né? Então, o nosso devocional já começou com uma grande, né, respaldo para mim e para a tua vida. Se o Senhor, ele quer algo que aconteça com você, o que importa os outros? Se Deus, ele determinou algo para a vida de uma pessoa, o que importa a opinião da irmã Aline, o que importa a tua opinião? E aqui no nosso devocional vai falar aqui que Pedro vivenciou uma profunda restauração com Jesus à beira-mar. Para cada uma das negações, o Mestre ofereceu a ele uma oportunidade de reafirmar o seu amor. O Senhor Jesus não desistiu dele logo na primeira negação, não. O Senhor Jesus investiu nele, reafirmando o seu amor para com ele, né? E aqui fala também: no entanto, mesmo assim, após tanta demonstração de graça, Pedro se desviou o olhar para João. Pedro deixou de olhar para Jesus para olhar para João. E aqui fala que quantas vezes deixamos de viver o que Deus tem para nós porque percebemos algo mais interessante, humanamente falando, no nosso próximo. E deixamos de viver o que Deus tem para nós e fixamos os olhos no que está acontecendo com os outros, observando as conquistas, as vitórias, a vida alheia, e até mesmo gera sentimento de inveja, né? Quem sabe, se você já passou, né? Nós somos seres humanos, quem sabe eu já passei por situação, um exemplo de Deus prometer algo e demorar aquela promessa acontecer para mim e para a tua vida. E na vida do irmão B já aconteceu. Mas é que na vida do irmão B já chegou o tempo do Senhor para a vida dele. E na minha vida e na tua vida ainda não chegou o tempo. Mas o que é que temos que fazer? Continuar perseverando, continuar lutando, continuar firme, continuar fiel, para que também esse dia da promessa do Senhor se realizar na minha e na tua vida chegue. Mas às vezes a gente se distrai porque eu vou olhar o plantio da minha irmã, que já está florescendo, eu vou olhar o plantio do meu irmão, que já está botando frutos, que já está tendo colheitas, e eu não dou valor e eu não dou importância ao meu pomar que está começando ali. Eu estou começando a regar as plantinhas que estão nascendo, mas eu só coloco o olho no plantio do meu irmão, só coloco o olho no louvor que a minha irmã está cantando, porque ela sabe louvar, porque ela sabe colocar a igreja toda de pé, sabe animar a situação. E aí eu te pergunto para mim e para você, será que muitas das vezes, em situações que eu e você temos enxergado, Deus realmente se faz presente?
Às vezes fixamos tanto em pessoas, em algo, que não paramos para analisar. Será que Deus está presente a ponto de eu estar tirando o foco de olhar para mim, olhar para o que o Senhor tem na minha vida, para olhar para o meu próximo? Tirando toda a atenção do propósito de Deus? E fala mais aqui também, que mesmo muitas das vezes a gente não afirmando, não admitindo, quantas das vezes o sentimento, né, de frieza, o sentimento de negligenciar o propósito de Deus nas nossas vidas tem invadido, porque no momento que eu paro o meu propósito, eu paro de fazer o devocional porque eu entro na rede social, vejo outras irmãs fazendo e vejo que tem mais eloquência, vejo que tem mais curtida, vejo que tem mais comentário. Eu vou parar de fazer o devocional porque eu vejo a pregadora fulana de tal, que é renomeada. Não importa. Deus, ele não vai pela expectativa humana. Deus, ele não quer que eu e você sejamos cópia de ninguém, sejamos xerox de ninguém. Deus quer que eu e você faça diferença andando sobre a luz da palavra dele. É isso que o Senhor quer para mim e para a tua vida. E muitas das vezes negligenciamos e deixamos por o nosso olhar tá indo mais além, por o nosso olhar sair do alvo que é o Senhor e olhar para a vida do meu próximo, que ele está produzindo, que ele está em um trabalho melhor e eu não, ele está em uma posição boa e eu não, que ela tem várias amizades e eu não tenho amizades. Eu tenho um pouquinho de amizade, as amizades que eu tenho mais às vezes, não sei. Peça a Deus para filtrar as tuas amizades. Peça ao Senhor, princesa do Senhor, peça ao Senhor que ele realmente faça uma faxina no teu setor de amizades, que realmente vai ficar aqueles que ele quer e que é de proveito para mim e para a tua vida, porque muitas das vezes nós queremos muitas pessoas ao nosso redor, muitas das vezes nós queremos estar rodeado de muitas pessoas, não é da vontade do Senhor que isso aconteça. Aonde algo na nossa vida acaba dando errado, o propósito de Deus acaba dando errado, porque nós saímos da direção dele, porque eu só sou boa se eu estiver rodeado de amigos igual a irmã fulana, eu só sou boa se eu estiver que nem irmão fulano anda com tantas pessoas, é irmão fulano, não é irmã Line, não é você, irmã Line não é igual a irmão fulano, você que vai me assistir não é igual a irmã Line, então vamos parar de muitas vezes nos comparar, porque a comparação ela acaba paralisando a minha e a tua vida, independente da área que seja na amizade, seja ministerial, seja com relacionamento, seja familiar, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Se eu paro o meu propósito para me comparar com os outros, imediatamente eu estou estacionando a minha vida, eu estou paralisando a minha vida para tentar viver uma vida que não é minha. E isso não é do agrado de Deus. E fala mais aqui também, onde me chamou a atenção, que não podemos perder tempo nos comparando. Perder tempo, comparação, às vezes tira a ação que a gente tem para fazer e perdemos o tempo. E fala também aqui que o plano de Deus para nossas vidas é único. O Senhor Jesus, ele não saiu distribuindo planos. Não, esse plano aqui é da irmã Line, eu vou fazer a mesma coisa com a mãe dela, porque é sangue, não. O plano que Deus tem na vida da minha mãe é da minha mãe. O plano que Deus tem na minha vida é a minha vida. Eu posso ajudar, eu posso ser canal de bênção para a vida da minha mãe, como um exemplo. Mas o plano que Deus tem na vida dela é dela. O plano que o Senhor tem na minha vida é minha, né? E eu tenho como exemplo que o meu irmão, pastor Ronaldo, lá de Vila Velha, Espírito Santo, ele foi nosso pastor durante muitos anos. E Deus tem um trabalho lindo na vida dele. E eu lembro que certa vez Deus tocou para eu fazer algo e eu queria interrogar o Senhor. Não, Senhor, não é para mim, porque o meu irmão é pastor, então toca nele para ele fazer. Mas nem tudo era ele. Nem tudo é responsabilidade. A gente acha que porque é pastor que tem que ficar
tudo sobrecarregado, tudo que vem tem que ser para ele, não. E aí é onde Deus usou uma pessoa e falou, independente dele ser pastor ou não, mas Deus tocou em você para fazer. E eu fiz e eu vi resultado. Porque muitas das vezes a gente olha, não, tudo que se relaciona a Deus, tudo que se relaciona a espiritual, nada, eu não sou nada, então a gente coloca aquele julgo, a gente coloca aquela carga em cima daquelas pessoas muitas das vezes que têm um chamado pastoral, né? E que sabe também diminuindo o que Deus tem para nossas vidas. E Deus, ele não olha isso. Deus, ele quer saber que se eu e você estamos disponíveis para fazer a obra dele, né? Por quê? O Senhor chamou ele porque o Senhor viu que independente de qualquer situação de trabalho, a vida dele envolvida, né, que desde quando Deus chamou ele, que ele tem sua vida no trabalho, mas Deus viu que ele tem disponibilidade de fazer a obra dele, né? E Deus não chama pessoas desocupadas para a obra dele. Deus chama pessoas que mesmo com sua ocupação, mas esteja disposta a, quem sabe, abrir mão até mesmo de bens materiais, né? Como o teu exemplo que ele abriu mão para estar até mesmo em outro estado, para estar em outro lugar fazendo a vontade dele. Mas se ele fosse olhar pelo olhar humano, se ele fosse pedir conselhos, eu creio, né, para amigos e para outras pessoas, ele dizia, você tá doido fazer isso? Mas o chamado dele, um exemplo, não importa a opinião dos outros, importa o que Deus tem feito na vida dele, tem feito na vida da família dele, né, com esse chamado lindo do pastoreio. Então, na minha e na tua vida, eu dei um exemplo do pastor Ronaldo, na minha e na tua vida não é diferente. Se Deus tem algo para mim, para você, o que importa é a opinião dos outros? O que importa, mas muitas vezes algo não aconteceu porque eu e você estamos saindo do foco, estamos saindo do objetivo e olhando para outras pessoas achando que é mais fácil o caminho que eles estão seguindo. Mas será que isso realmente importa para o chamado que Deus tem na minha e na tua vida? E finalizando aqui fala, por isso na caminhada com Jesus, a comparação é a pior situação que existe e pode nos estagnar, pode nos parar. Pessoas se preocupam muito com o que os outros fazem e se esquecem da própria vida, ou seja, como nós já falamos, paralisando a própria vida. Então, mulheres, em vez de apenas tocar e focar nos que estão ao seu redor, vamos construir nossa própria história com Cristo. O chamado é simples. Quanto a você, siga. O chamado e a ordem é simples. Foca naquilo que Deus tem para mim e para a tua vida e segue a Ele de todo o coração. É como o pastor Gelson Lima, lá em Cariacica, né? Ele sempre falava, em uma das pregações ele falou, pare de contar a experiência dos outros, pare de viver a experiência dos outros e comece a ter uma vida com Deus, comece a ter experiência com Deus. E no dia que o pastor ele estava pregando lá na nossa igreja, eu tomei posse e falei, Deus, eu quero, a partir de hoje eu quero realmente ter experiência com o Senhor. E pela misericórdia de Deus, quando eu decidi parar de contar a experiência dos outros e começar a ter experiência com Deus, eu tenho vivido experiências lindas com o meu Senhor. Não porque a irmã Aline é melhor, não porque eu sou perfeita, mas é porque eu decidi não olhar para a irmã fulano que profetizava, não olhar para o irmão fulano que tinha discernimento de sonho, não olhar para o outro irmão que quem sabe revelava até o CPF, não. Eu queria ter experiência com Deus, independente do que fosse, mas eu queria que Deus primeiro me desse estrutura e eu ter experiência com o Senhor. E muitas das vezes nós só precisamos disso, nada demais. Deixe o povo falar que muitas vezes o meio do teu chamado é simples, mas siga, que eu e você viemos seguir ao Senhor sem olhar, sem se comparar. Porque lembre-se, Deus não fez xerox, Deus não fez pessoas que estar tirando cópia, não. Deus criou cada um com digital diferente, com chamados diferentes. Às vezes pode até ser parecido no propósito de louvar, de pregar,
de ensinar, de evangelizar, mas o detalhezinho, o chamado que Deus tem na minha e na tua vida é único. E não importa a opinião dos outros. E agora eu quero te perguntar, será que eu e você vamos continuar perdendo tempo olhando para o plantio dos outros ou vamos começar a cuidar do nosso plantio para dar fruto? E aí? Como diz aqui o texto, o que lhe importa? É a presença do Senhor? É o propósito do Senhor? Ou é o que os outros acham? Ou é o que os outros estão fazendo? O que os outros estão fazendo não importa. É porque muitas vezes chegou o tempo deles e muitas das vezes não chegou, mas que a pessoa vai na frente de Deus. Mas o que importa para você? É você focar nos outros ou focar no que Deus tem para mim e para a tua vida? Não se compare, mas faça a diferença e siga. Porque o teu chamado para Deus é muito importante. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Espírito do Senhor fale melhor no meu e no teu coração. Que Deus abençoe.